Boa tarde. Vamos dar início em alguns minutos, 2 minutos aproximadamente, à exposição doutrinária da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, situada na rua Fernando Borba, no bairro Ipanema. Aguardemos esses minutinhos, apreciando a música. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria nos reencontrarmos neste espaço, estarmos juntos, vibrando em favor da humanidade, em favor de nós próprios, de nossos familiares. É uma grata satisfação contar com a participação de todos vocês, que nos estimulam, nos encorajam, nos trazem ânimo, esperança para continuarmos a tarefa da divulgação da doutrina espírita. São exatamente 16 horas, vamos proferir a nossa prece de abertura e convido a todos para unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nestas vibrações, pedindo a Jesus as suas bênçãos, a assistência dos benfeitores, do acompanhamento em nossos lares também desses benfeitores, do nosso Espírito protetor, os benfeitores, os espíritos familiares, que sempre estão à nossa volta, dividindo conosco o espaço mental e espiritual, nesta permanente integração entre o físico e o espiritual. Aqui estamos, Mestre, para conversar a respeito do Teu Evangelho, buscando compreendê-lo, mas, acima de tudo, colocá-lo em prática em nosso dia a dia. Com esse propósito, e recepcionando todos que aqui estão, damos início à tarefa que nos cumpre realizar neste horário. Assim seja. Nós vamos comentar o Evangelho, trazer algumas ideias para que possamos melhor compreender essa magnífica obra que está sintetizada em o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que está toda ela baseada nos ensinamentos do Cristo e nos apontamentos que os evangelistas deixaram para nós, como aqueles ensinamentos de cunho moral, principalmente. E Allan Kardec, na sua tarefa de codificação da doutrina espírita, foi super feliz em trazer esse didatismo para que nós pudéssemos então entender, mas além de entender, compreender e praticar esse Evangelho. Então nós vamos procurar identificar quais as sugestões que o Evangelho nos faz, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, o que precisamos fazer para nos adequar à própria lei, para nos sentir com a consciência tranquila. E também ele nos oferece a oportunidade para construirmos, ou vivermos, melhor dizendo, estados de felicidade. Então esse Evangelho fala diretamente aos nossos corações. Ele busca desenvolver em nós o amor, o respeito, a liberdade, porque sem esses pressupostos, amor, respeito e liberdade, nós nos aproximamos muito
do convívio dos animais. Mas o ser humano é um ser à parte na criação divina. Ele possui a sua própria inteligência, ele consegue se expressar, ele consegue exprimir sentimentos, sentir essas emoções. Mas também, dado a sua natureza evolutiva, traz consigo os páramos do passado, que precisam ser trabalhados a fim de que nos apresentemos melhores no futuro. Então, utilizando-nos do amor, do respeito e da liberdade, nós teremos uma convivência mais pacífica, até mesmo para conosco e principalmente para com o nosso próximo. Porque é através do próximo que nós chegamos a Deus, segundo as informações e a lição exarada por André Luiz, dizendo que esse próximo é a nossa ponte que faz a união entre nós e Deus. Então, precisamos construir essa ponte na base do amor, do respeito e da liberdade. O Evangelho também nos ensina, e nem sempre nós entendemos assim, porque ainda somos criaturas que nos relacionamos muito mais através do ego, expressando então o egoísmo em nós, do que o altruísmo. Mas ele nos ensina que aquilo que existe em mim faz parte de mim. E porque faz parte de mim, pode ser transformado, se eu quiser, bem entendido. Então as criaturas, quando se defrontam com o Evangelho de Jesus ou seus ensinamentos, em algumas oportunidades, não, isso eu não vou tocar por hora, porque eu vou ter que mexer em mim mesmo. Eu vou ter que fazer uma transformação. E eu não quero. Tenho medo disto. Não sei quais os resultados que isso vai me levar. E por então, atendendo esse apelo do egoísmo, permanece como está, sem transformar aquilo que existe nela mesma. E geralmente todos nós sabemos o que existe em nós, tanto nos aspectos bons quanto nos aspectos ruins. Nós nos conhecemos, modestamente ainda nos conhecemos. Precisamos aprofundar mais. O Evangelho nos ajuda a esse aprofundamento. Então é muito interessante que nós saibamos identificar o que nós já temos de positivo e o que temos de negativo. Precisamos reforçar as questões positivas, diminuir a intensidade dos aspectos negativos. E, naturalmente, quando nós conseguimos equacionar e fazer com que os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas ações, sejam elas calcadas muito mais no bem, nós sentimos esse grau de felicidade, que é uma felicidade relativa, sem sombra de dúvida, mas nos dá, nos enche, nos preenche de felicidade. Também vamos encontrar no Evangelho, através dos seus ensinamentos, desde o Cristo, que aquilo que é do outro só pode ser transformado por ele, pelo outro. Nós não temos como fazer mudanças no outro. E muitos de nós se afatiga, se aflige, sofre, porque por mais que intente mudar o outro não muda. Porque não é do desejo dele, ou talvez ainda não esteja ao alcance dele fazer a mudança necessária. Mas nós queremos que os outros ajam conforme os nossos pontos de vista. E esforçamo-nos para que os outros façam a mudança. Esqueçamos isto. Nós não temos absolutamente poder para mudar o outro. Nós temos sim o poder para mudar a nós próprios. E só nós podemos mudar a nós mesmos. Quando nós entendemos isto, quando entendemos que o outro deve se expressar conforme ele se expressa, nós ganhamos tranquilidade. Porque nós só seremos compreendidos e aceitos se também nós aceitarmos e compreendermos o outro. Dentro, claro, dos limites
Porque precisamos, nesse aspecto, ter respeito uns para com os outros. Respeitar o ponto de vista do meu irmão. Como eu desejo que ele respeite o meu. Fazer ao meu próximo, aplicando essa regra de ouro, tudo aquilo que eu quero que ele faça para mim. Foi assim que Jesus nos ensinou a cumprir a lei de Deus. Faça ao outro tudo o que tu desejas para ti. Se tu não desejas o que tu estás pensando em fazer ao outro, abandone a ideia. Porque a infelicidade estará te acompanhando nesta hora. E a consciência atormentada será o juiz implacável a nos condenar, a dizer que erramos. E nem sempre é fácil voltar atrás, nem sempre é fácil pedir perdão, porque nós temos duas companhias que teimam em não nos abandonar: o egoísmo e o orgulho. Essas companhias são permanentes em nossas vidas, ainda. Mas elas estão aqui na nossa vida justamente para que nós possamos fazer essas transformações. Porque toda vez que o nosso egoísmo é atingido por uma ação do outro, isso mexe em nós. Quando o nosso orgulho é ferido, nós acusamos esse ferimento. Ficamos incomodados com aquilo que o outro está nos observando, que nos disse, ou as suas atitudes, porque também nos aborrecemos com as atitudes que os outros tomam. Basta que nós observemos a nós próprios, que tiremos um pouco o nosso olhar de sobre o nosso irmão e o coloquemos esse olhar sobre nós mesmos. E vamos ver que quantas atitudes que o outro toma que nos incomoda. Pois é exatamente aí o ponto que nós precisamos trabalhar. Toda vez que nos sentimos incomodados pelo nosso próximo, seja através da expressão verbal, de um olhar, de um gesto ou de uma atitude, e que isso nos cause esse incômodo, nós temos que procurar dentro de nós identificar qual é a imperfeição que está sendo atingida, que está sendo trabalhada. E na medida que descobrimos esta imperfeição, nós podemos reforçá-la, no sentido de fazer a sua transformação, deixar de ser uma imperfeição para se tornar uma virtude. Vejam, aquilo que nos aborrece no outro é porque nós temos em nós. Conhecemos isso muito de perto e é necessário fazer essa busca e essa transformação. Nós precisamos aproveitar a nossa encarnação atual para as mudanças necessárias. Aí está o Evangelho segundo o Espiritismo, ou aqueles que não o têm, mas têm, por exemplo, o Novo Testamento. Vamos buscar ler aquelas passagens que o Mestre narrou tão bem e que os evangelistas puderam transcrever para nós, a fim de que façamos ali a experiência da evolução a partir do conhecimento, da compreensão, mas, sobretudo, da prática do que ali está. Então, se nós tivermos respeito uns pelos outros, nós saberemos aceitar o nosso próximo como ele é, aceitar os seus pontos de vistas, aceitar a sua forma de agir, a sua forma de viver. Então, quando nós respeitamos o nosso próximo, nós estamos dizendo para ele: olha, eu te respeito, mas também, de minha parte, quero que tu me respeite. E vejam, quando nós conseguimos entender assim, nós vamos dar um valor e vamos atribuir esse valor ao nosso próximo
muito mais expressivo. Porque nós nos diminuímos um pouco, saímos do nosso pedestal apoiado nessas duas expressões, egoísmo e orgulho, para entender que somos todos carentes de transformações morais. Quando nós temos liberdade, nas nossas relações, nós podemos falar ao outro como nós nos sentimos com relação a ele, com relação ao que ele fala, ao que ele faz. Mas para isso é necessário ter essa liberdade. Quantas e quantas vezes nós nos magoamos, ficamos momentos, horas, dias, meses magoados com relação ao que o nosso próximo fez ou disse. Por que guardamos isso em nós? Isso não é salutar. Guardar ressentimentos é intoxicar-se, é envenenar-se. E nós, guardando esses ressentimentos, estaremos diminuindo o nosso tempo de vida nesse corpo físico. Porque gastamos energias que deveriam ser preservadas para a nossa vida, a nossa existência no corpo físico. Além de nós gastarmos indevidamente essas energias, também mexemos em todo o nosso organismo celular, adoecendo. Então vejam, nós precisamos ter liberdade, mas isso precisa ser construído. Liberdade para nos expressar e dizer, olha, não gostei do que tu fez. Não gostei daquilo que tu me disse. Tu poderias me explicar, porque talvez eu não tenha entendido os teus propósitos, os teus objetivos. Mas para isso nós precisamos dar liberdade um ao outro para se expressar também. Isso não é fácil. É muito mais fácil nós nos fecharmos em nós mesmos, como a tartaruga que se esconde debaixo do seu casco e imaginar que está tudo resolvido. Não está. Nós estamos adoecendo, infelizmente. Então, a criatura um pouco mais amadurecida, ela vai procurar construir essa liberdade entre os seus e aqueles que também ele se relaciona. Não é fácil fazer isto, mas se nós estivermos imbuídos de amorosidade, de respeito, nós construiremos essa liberdade. Onde podemos dizer tranquilamente dos nossos sentimentos, das nossas emoções ao nosso próximo, dando também a oportunidade a ele de dizer dos seus com relação a nós. É através desse diálogo que nós vamos nos expressando a nossa inteligência e falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que está acontecendo. É sempre muito agradável agradecermos as pessoas quando elas nos fazem um benefício. Ficamos gratos. Mas quando elas nos ferem, nós deveríamos também agradecer, mas nós não fazemos. Nós preferimos nos afastar, ficamos magoados, alimentamos esse tóxico e enfermamos. Quando deveríamos fazer o contrário, já que somos inteligentes,
os seres inteligentes da criação divina. E Jesus nos ensinou a ter essa liberdade, nos ensinou a construir esse respeito uns pelos outros. Geralmente, nós nos expressamos de uma forma equivocada, dado que o nosso ego predomina ainda em nós. Ele fala muito mais alto do que o altruísmo, do que a humildade. Então nós achamos, equivocadamente, diga-se de passagem, que o outro nos feriu, que o outro nos decepcionou, que o outro não atendeu às nossas expectativas, que o outro não agiu conforme nós gostaríamos que ele agisse, que o outro sempre fez aquilo que faz. E dizemos de nós para conosco ou para com aqueles que estão à nossa volta: este não tem mais solução. Por milhares de vezes já falei para ele que está errado e ele continua ainda a me machucar. Que não gosto que ele tome estas atitudes. Mas será que é ele que me machuca? Vamos descobrir que não. Que somos nós que machucamos a nós próprios. Nós é que nos ferimos a nós mesmos, dada essa condição de egoísmo, dada essa condição de orgulho. Então, quando nós sentimos que o outro nos feriu, nós temos que imediatamente deixar esse outro de lado e olhar no nosso interior quais as emoções, quais os sentimentos que foram feridos. Por que me senti incomodado porque ele me disse isto? Por que estou decepcionado com esta criatura? Porque talvez eu tenha alimentado uma expectativa além das possibilidades dela. Eu tenha esperado atitudes dela, que são atitudes de espíritos mais evoluídos, mas imaginava que ela já tivesse essa evolução. E dizemos muitas vezes: fulano me surpreendeu, eu não esperava isso. Jamais imaginei que ele fizesse ou tomasse essa atitude. Ora, nós estamos inflando o nosso ego, alimentando o nosso orgulho, quando deveríamos pensar: é o máximo que o meu irmão pode fazer, é o máximo que esse meu irmão pode dizer, é o máximo que esse meu irmão pode se expressar. É a sua condição. Porque se nós também nos compararmos com outros mais evoluídos que nós, e nós conhecemos nesta humanidade criaturas que sabem e que são muito mais amorosas do que nós, e podemos medir a nossa estatura moral. Mas elas não se incomodam conosco, porque elas já ganharam essa estatura moral e sabem nos compreender. Conseguem perceber que nós não estamos numa construção de moralidade que ainda não está acabada, que ainda precisa ser lapidada, que talvez precisa ser construída um pouco mais sólida. Então ele, o mais evoluído, nos compreende. Mas nós, que estamos mais ou menos no mesmo grau evolutivo dos que estão à nossa volta todos os dias, nos incomodamos e achamos que eles nos ferem, quando nós mesmos é que estamos nos ferindo, criando então para nós zonas de atrito,
que também são deletérias, essas zonas, que enfermam o corpo físico, que dinamitam, por assim dizer, a nossa paz, a nossa harmonia. E entramos naquele caldeirão sem saber como sair dali novamente. Também precisamos entender que nós somos donos das nossas emoções e sensações. Somos donos de nossos sentimentos. Por isso, precisamos nos responsabilizar por elas. Emoções, sensações e sentimentos. Somos responsáveis. Aquela emoção de raiva que eu tive perante o meu irmão que não se comportou conforme o meu ideal. Por que tive raiva? Como diminuir isso em mim? Só através da construção da liberdade, do respeito, do amor ao próximo. Mas também nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. Então, emoções, sensações, sentimentos, atitudes, pensamentos e palavras são responsabilidades nossas que aprendemos em todas as lições do Evangelho. Aprendemos. Estamos procurando compreender, mas ainda temos que colocar isso em prática. Para saber como somos, como nos expressamos perante o nosso próximo, a fim de que as nossas relações com o nosso próximo se dê em condições de amorosidade, de fraternidade, de acolhimento. É somente assim que nós podemos nos responsabilizar sobre as nossas emoções, sensações, sentimentos, palavras, atitudes e pensamentos. Isso nos pertence. E não podemos dizer assim, não, tomei essa atitude porque foi a circunstância, foi a situação, ou foi motivado pela atitude que o meu irmão tomou. Ora, tu não é dono de ti? Tu não é uma inteligência, uma individualidade constituída de perfeições e imperfeições? Quando nós nos conseguimos ver desta forma, nós começamos a aceitar e, sobretudo, nos responsabilizar pelo que estamos fazendo ou deixando de fazer. Também nós não podemos dizer que só tomei essa atitude porque o fulano fez tal coisa comigo. Isso tem um nome: vingança. Dar o troco. Não deixar assim. Ou dizemos, isso ainda terá consequências. Ou dizemos de uma forma evangélica, espírita, Deus está te vendo. Ou terás que te ajustar com a lei divina. Qual é o meu desejo? Qual é a minha intenção em dizer isto? Nós precisamos meditar a respeito destas sentenças que parecem douradas e verdadeiramente são douradas, mas o seu interior é pútrido. Dadas nossas condições ainda de falta de altruísmo e falta de humildade, com excessos de egoísmo e de orgulho. O Evangelho é para que nós aprendamos a nos conhecer, fazer as mudanças para melhor,
sem ferir o outro. Podemos até nos ferir, e assim vamos nos sentir feridos, porque esses sentimentos ou emoções negativas precisam ser lancetados, tal qual um tumor que deve ser extirpado de um corpo enfermo. Temos que fazer isto. É assim que o Evangelho nos ensina e é assim que o Cristo nos ensina e espera que nós o façamos. Porque se nós só fizermos o que os outros desejam que nós façamos, nós deixamos de viver a nossa própria vida e seremos eco do nosso próximo. É aquele jargão popular que conhecemos bem. É um Maria vai com as outras. Não tem ideias próprias. Nós precisamos nos construir criaturas responsáveis por nós mesmos. Nós não podemos ser responsáveis pelas atitudes dos outros, porque isso a cada um caberá a si. Mas somos sim responsáveis por nós mesmos, pelo que fizemos, pelo que deixamos de fazer. Optar pela ação e não pela reação. Porque a reação é produto do nosso instinto. E a ação é fruto da nossa inteligência. Nós pensamos, nós medimos, nós equiparamos, nós analisamos e tomamos uma decisão para que essa ação se oponha contra uma outra ação, mas jamais sem reagir, jamais reagindo, desculpe. Porque a reação demonstra a força do animal que ainda somos, onde ferido na pata, agride o agressor. Mas nós já temos a inteligência bastante avançada para entender que a reação só nos perturba e perturba também o nosso próximo. É muito bom quando nós chegamos a um estágio tal de evolução que podemos dizer: eu sou dono de minhas ações. E se faço algo, esse algo que eu estou fazendo é de minha inteira responsabilidade. Olha que bonito é isto. Mas como eu disse, é belo, mas não é fácil executar dessa forma. Estamos nesse caminho, estamos tomando ciência desse Evangelho de Jesus. Estamos aprendendo a dulcificar o nosso coração, a fazer com que nós sejamos o espelho de nós mesmos, a fim de que nos vejamos refletidos em nós próprios através dos nossos atos. É tão bom saber que nós temos as rédeas do nosso destino em nossas mãos. Somos nós que nos direcionamos para cá ou para lá, tomamos essa ou aquela atitude. Mas vejam o quanto nós já nos incomodamos, nos aborrecemos, nos entristecemos quando estamos querendo dirigir o outro, tomar as rédeas do outro para conduzi-lo. Isso não vai dar certo. Porque eu me infelicito tentando conduzir o outro e o outro está infelicitado porque está sendo conduzido. Que amor é esse? Isso é posse. Poder não é amor. O amor liberta.
integralmente o ser amado. Buscamos esse amor na sua mais bela expressão, sem sombra de dúvida, é isso que fazemos. Mas eu preciso abrir mão do controle sobre a vida do outro. E nos lares, nós vamos enfrentar muitas oportunidades nesse jaez, tentando fazer com que o outro amolde-se à nossa forma de vida ou à nossa forma de pensar e agir. Como disse, infelicitamo-nos todos. Amar, sim, com liberdade. Amar com plenitude. O Evangelho nos ensina isto. Nos ensina que esse amor é liberdade. É fazer ao nosso próximo somente o que gostaríamos de receber dele. É ver no nosso próximo a presença de Deus. Ver no sentido de sentir, de perceber que Deus está no meu próximo tanto quanto está em mim. E o dia que nós conseguirmos perceber Deus no nosso próximo, nós mudaremos radicalmente as nossas relações com o nosso próximo. Porque ninguém quer aqui afrontar Deus. Ninguém quer aqui ferir Deus. Ninguém quer aqui magoar Deus. Nós queremos agradar Deus. Pois para agradar Deus, precisamos amar o nosso próximo, respeitá-lo, dando a ele toda a liberdade que ele precisa para se expressar. Porque amar é muito bom para quem ama. É muito bom para quem ama. E o ser amado sente-se bem também. Mas quem ama é o maior beneficiado. Portanto, saibamos desenvolver esse sentimento chamado amor. E esse amor se expressa pela caridade. A caridade de dar a outra oportunidade dele ser como ele é. De respeitar as suas atitudes, seus pensamentos, a sua condução, as suas ações. E sermos juízes implacáveis de nós mesmos. Quando alcançarmos essa posição de juízo implacável sobre os nossos próprios atos, nossas próprias emoções, palavras, pensamentos, sentimentos, nós teremos condições de nos melhorar muito nesta atual reencarnação. E voltaremos ao mundo dos espíritos aperfeiçoados, porque diminuiremos assim a nossa carga de egoísmo e de orgulho. O Evangelho nos ensina que amar tem que estar conjugado também com o verbo respeitar e o verbo libertar. Se nós não tivermos esses três verbos juntos, amar, respeitar e libertar, nas mesmas ações, vamos ter dificuldades em nos expressar e aceitar o outro. Portanto, meus amigos e minhas amigas, que possamos aproveitar essas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas, sobretudo, a mensagem do Cristo para nos relacionar melhor conosco mesmo, com o nosso próximo e com a humanidade. Assim, convido a todos agora para o passe espiritual, que cada um estará recebendo a partir de agora. Quem quiser também magnetizar as águas, por gentileza,
Exponha algum recipiente com água, para que nesta hora que recebermos o passe, também essa água seja magnetizada. Unamo-nos, portanto, nesse pensamento, onde o amor se expressa através da nossa vontade de fazer todo o bem para o nosso próximo, para poder respeitá-lo e amá-lo integralmente. Ajude-nos, Mestre, a experimentar esse amor libertador, esse amor que é oferecido a nós agora pelo benfeitor que está em nosso lar. Ele está nos envolvendo em dúlcidas vibrações. Podemos até imaginar que seja uma aspersão de perfumes. O ambiente se impregna. As nossas células físicas captam estas energias benfazejas, trazendo-nos o equilíbrio, a sensação de bem-estar, de conforto espiritual. Estamos nos sentindo mais leves. À medida em que essas energias vão calando fundo em nosso organismo, vamos percebendo a mão de Jesus nos tocando suavemente o alto de nossa cabeça. Ele, o Mestre de todos os mestres, abençoa-nos. Deixando conosco a sua mensagem de amor, sensibilizando os nossos corações, mas, sobretudo, dulcificando o coração, que vibra em intensidade tal que sentimos o palpitar mais acelerado. Pedimos ao benfeitor amigo que magnetize a água, que as vibrações que aqui recolhemos sejam também estendidas aos demais familiares nossos, presentes ou distantes, os daqui e os do plano espiritual, porque a nossa família é a família universal. Perdoe, Mestre, se ainda não conseguimos praticar o Teu Evangelho. Mas sabemos que no influxo de Tuas bênçãos, nesse instante, estamos reequilibrados, física, mental e espiritualmente. Assim seja. Desejamos a todos uma boa tarde, uma feliz noite, convidando-os para o nosso próximo encontro aqui no Facebook da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, para amanhã, 9 horas em ponto, o nosso encontro, o nosso momento diário de orações.
Até lá, fiquemos com Deus e as bênçãos do Mestre Jesus.